Eu estou em tratamento com o Roacutan há 7 meses. E hoje eu vou contar um pouquinho do que eu sinto, dos efeitos colaterais, de como estava a minha pele antes, de como está agora. Se você tem alguma curiosidade sobre isso, vem comigo. Bom, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mason. E hoje eu vou falar sobre o tratamento com o Roacutan que eu estou fazendo. Lembrando que eu não sou médico. Não sou médico, não estou indicando nada e não vou indicar nada. É, Desde a adolescência, eu tinha uma pele muito inflamada. Muito inflamada, sabe? Eu não era aqueles adolescentes que tinham poucas espinhas, tipo, uma espinhazinha aqui, uma espinhazinha mais leve, não. Eu tinha monstros na cara, eu tinha monstros. E isso sempre mexe muito com a nossa autoestima, porque, tipo assim, não eram só no rosto. Quando eu era adolescente, tinha muita no rosto, muita. Só que conforme eu fui crescendo, isso, consequentemente, acaba com a tua autoestima, ainda mais quando você é adolescente. Porque que nem eu tinha muito na testa. Aí aparecia na testa, as pessoas já falavam, ai, você tá com chifre. Aparecia no nariz, ai, você tá com não sei o que, você tá com não sei o que. E eu tinha muita espinha, eu tinha muita mesmo. Conforme eu fui crescendo, isso era lá pros meus 16, 15, hoje eu tô com 26. Conforme eu fui crescendo, assim, ficando mais adulto, amadurecendo, eu parei um pouco de ter tantas espinhas no rosto, só que elas foram para as costas e para o peito. E não eram pequenas, eram nódulos, eram aquela acne que são os nódulos, né, que ficam aquele caroção assim, fica inflamado e obviamente eu morria de vergonha. Não usava camisa regata, não tirava a camisa em hipótese alguma e nas minhas costas, principalmente, toda manchada. Por quê? Tinha aquelas espinhas grandes, tinham aquelas espinhas grandes e aí ela ficava tipo assim, vamos supor, ela começava a aparecer, aí ficava quente, ficava assim, ó, a pele latejando, aí inchava, inflamava, isso tudo no período de um mês, era um mês, aí pegava e estourava sozinha, isso quando eu não estourava, né, que eu ainda metia a mão, aí estourava sozinha, quando estourava, ainda ficava bem inflamado e aí ia secando. Isso passando de um mês já. E todo dia, imagina você todos os dias sentindo isso nas suas costas. Você não conseguir colocar uma mochila, você não conseguir que ninguém encoste. E agora imagina, você tá num lugar, você tá num trabalho e alguém vem, alguém que não sabe, obviamente, ou a pessoa te dá um abraço, ou a pessoa esbarra, ou a pessoa brincando encosta, e tu já fica assim, tipo, porque dói muito, dói muito. Eu não tive aquele caso de acne que aparecia um monte, sabe? As bolinhas assim, não. Era uma num lugar, ela inflamava, ficava bem inchada. Só que, tipo assim, quando apareceu uma, não era uma. Aparecia, tipo, uma no lugar. Mas embaixo das costas aparecia outro. Já teve vezes de eu estar com quatro nas costas. Só que eu não tinha conhecimento. Eu tinha muita vergonha de ir no lugar. Porque, tipo assim, aí eu ficava procurando na internet. Ai, o que que eu posso fazer? Ficava procurando meios, assim. Ai, usa tal sabonete. Usa tal coisa. E eu ficava. Usava e nada resolvia. Comprava creme que fala que é clareador. Porque minha pele estava toda manchada. E não servia, não servia. Quando achava que estava adiantando, aparecia outro. E nisso, tua autoestima, que já não estava alta, vai lá para baixo. Então, tem 7 meses que eu comecei a tomar Roacutan. Eu passei na médica em julho do ano passado. Mas antes de passar na médica, de começar o tratamento, eu entrei em contato com ela. Ela me pediu uma caralhada de exames, que pediu exame de sangue, exame dos rins, um monte de coisa. Ai, acho que fígado, não lembro, é que esses exames são aqueles nome lá de quem trabalha lá. Então, ela me passou muitos exames, então eu peguei, fiz todos os exames, aí mandei pra ela, aí eu fui na consulta, ela me explicou tudo, falou que eu ia começar tomando uma certa dose,
para de início, né, uma certa dose, depois ia aumentar um pouco, meu tratamento ia durar X meses, e depois disso eu ia tomar uma dose de reforço também para poder me ajudar, que era, acho que era 80% dos casos de cura, porque ainda pode voltar. Ela falou que pode voltar, porque quando você toma Rocutan, ele tem uma dose que você tem que ter acumulada no corpo, uma dose segura. Você toma durante o tempo que o médico estabelece, e depois de um tempo você tem essa dose acumulada, a dose mínima. Ele pode escolher dar uma dose de reforço para subir um pouquinho mais, porque tem um limite entre X e X. X e Y. Entre X e Y. Ele tem esse limite ali que ele pode te dar entre uma dose mínima e uma superdosagem, né? Acima disso já é desnecessário. É superdosagem? Não sei, mas vocês entenderam. Depois disso, ele pode escolher te dar a dose de reforço, né? Ela me explicou que eu ia tomar uma dose, eu ia começar tomando uma dose pequena, depois de uns meses eu ia aumentar, e depois que chegasse em determinados meses, eu ia tomar mais uma dose de reforço para poder garantir que ela não volte. Para poder garantir que ela não volte, porque tem gente que passa não sei quantos tempos em tratamento com Rocutan, que para o tratamento e a acne volta. Mas mesmo quando volta, não volta. Raros os casos, volta naquela intensidade, ela me explicou. Volta naquela intensidade que nem eu tinha. Tipo assim, um exemplo que eu não quero que aconteça porque ainda estou no tratamento. Eu parei o tratamento, finalizei. Aí passou um ano, começou a aparecer espinha. Não vai aparecer naquela intensidade. Não vai aparecer os nódulos que eu tinha. Vai aparecer numa quantidade menor, mas torço para que eu me cure disso. E aí eu comecei a tomar uma dose baixa para acostumar, comecei a tomar a dose baixa, e ela me explicou, ó, você vai ter alguns efeitos colaterais. Quais são eles? Isso eu posso falar. São boca ressecada. Eu vivo com creme. Cadê? Ó, vivo com creme do meu lado que eu passo na boca. Ó, tá até brilhando, que é o creme. Boca ressecada, porque assim, o Roacutan, conforme você vai tomando, ele vai ressecando seu corpo, ressecando. Então, tipo assim, ele resseca a sua boca, ele resseca o seu nariz, ele resseca as suas articulações, que eu vou chegar lá, só que eu tô contando os processos que eu tive. Eu comecei na primeira semana, esperei, comprei o remédio, ela me deu a receita, porque a receita vem com termo de ciência, né, que você entende que o remédio é perigoso, porque é um remédio controlado. Então todo mês quando eu vou comprar, eu tenho que levar a receita da médica, tenho que levar um termo de consentimento. É um termo que eu tenho que levar. Tendo ciência de que o remédio é uma coisa séria, que pode mexer com o psicológico, que pode mexer com muita coisa. Então, comecei a tomar. Não tomei logo quando ela me deu, porque eu tava esperando, que eu tinha comprado pela internet, né, o protetor, tinha comprado as coisas que ela indicou pra eu ir usando. Então eu esperei chegar tudo pra começar a tomar. Tá. Comecei a tomar todo dia junto com, por ser um remédio forte, todo dia junto com o almoço. Aí fui tomando. Na primeira semana, o que que eu já senti na primeira semana, depois de uns 4 dias? Minha boca muito seca. Minha boca assim, meus lábios, muito seco, a ponto de, tipo assim, se você não andar com hidratante, que nem eu mostrei, e você tá sempre passando, a boca fica branca, começa a sair a pele, e em alguns casos até sai sangue, se você não manter sempre hidratado. Isso incomoda muito. Imagina, você tá com a boca branca assim. Aí eu senti isso, foi uma das primeiras coisas que eu senti. O que eu senti também nos primeiros meses, vamos colocar aí do primeiro mês de tratamento até uns 3 meses de tratamento. Comecei em setembro. Em dezembro eu aumentei a dose. Então vamos colocar ali de setembro até dezembro, que foram meses difíceis para mim. Então, o que que eu senti? Senti minha boca muito seca, como eu falei. Eu senti também muita sede, assim, nossa, eu senti muita sede. E recomenda, né? A médica recomenda, beba bastante água. Porque conforme o corpo vai ficando, vai ressecando tudo, você tem que estar bebendo bastante água. Então, eu sentia muito. Eita, tem um barulho, eu não sei se vai sair no vídeo. Enfim, vamos continuar. É,
eu bebia muita água, muita água, muita água, muita água. Só que sabe quando você chega com aquela sede, você bebe 2 litros de água e parece que você não bebeu nada, mas seu estômago tá cheio? Eu ficava desse jeito. Eu bebia muita água no trabalho, eu bebia muita, muita, muita água. E quando parava, só que, tipo assim, parecia que você bebia água e ficava com mais sede. Só que quando parava, meu estômago tava cheio, eu não aguentava tomar uma gota de água, só que eu tava morrendo de sede. Tava com muita sede. E isso eu também senti. O que mais que eu senti? Falam que os olhos ressecam também. Foi poucas as vezes que eu senti, mas foi uma ardência leve no olho. Não tive esse efeito do olho ressecado, do olho bem seco, não tive. Graças a Deus. O que que eu senti também? Senti o nariz ressecado. Nossa, o nariz incomodou, viu? Porque era verão. Eu moro em cidade litorânea, tava aquele calor e meu nariz ressecado. Meu nariz ressecado, ressecado. Eu comprei soro, passava soro, só que não adiantava. Teve uma vez que eu saí pra trabalhar, que eu vou de bicicleta. Eu cheguei no trabalho, tava aquele sol. Peguei o sol, cheguei no trabalho. Meu nariz parecia uma cachoeira pingando. E pingava sangue, pingava sangue. E aí eu, tipo, deu aquele desespero. Eu ficava com o papel assim, meu Deus, o que que eu faço? Só que eu entendi que era por conta disso. Mas isso aconteceu, tipo, de sair mesmo 2 vezes só, mas foi em intervalos distantes, porque o que eu sentia mais era aquele incômodo, sabe quando você tá com o nariz bem ressecadão, que dá aquele incômodo, que é ficar fazendo as casquinhas assim, e eu tenho agonia, eu já queria limpar pra tirar, porque se tem uma coisa que eu sou complexado, é com o nariz sujo. Então toda hora eu quero, que eu vou no banheiro, eu quero limpar pra ver se eu não tô com... Porque imagina você tá conversando com a pessoa tá com um melecão no nariz assim, ainda mais... Pô, então, aí Aí eu sou muito complexado com isso. Aí fazer as casquinhas, assim, eu entendo que era meu corpo tentando aliviar aquilo, mas eu tinha muita agonia, eu queria estar puxando, e aí ficava ardendo até quando eu respirava ardia. Isso eu senti. Que mais? Tô passando pelos leves, depois eu vou pro pior, que é o que eu sinto até hoje. Que mais que eu senti? Eu sentia muito estresse. Muito estresse, muito estresse, muito estresse. Falam que o Rokutan mexe com a mente, te deixa mais estressado, te deixa mais emotivo, e eu tive uma fase que eu fiquei bastante, e ainda mais por conta do trabalho, que no meu trabalho eu sempre fui uma pessoa que eu sempre procurei, que não é certo, né? Que não é certo, mas assim, convenhamos, meu primeiro trabalho foi no McDonald's. Quem trabalha no McDonald's sabe. Lá, como foi o meu primeiro trabalho, todo mundo sabe que lá você é treinado para você fazer tudo, tudo. Então sempre foi de mim, depois que saí de lá, chegar em qualquer lugar, o que também não é certo, mas sempre foi de mim chegar em qualquer lugar novo e procurar fazer tudo, fazer tudo. Então as pessoas ficam mal acostumadas, as pessoas ao meu redor, que eu faço tudo e querem tudo enfiar nas suas costas, tudo jogar para tuas costas, e não é assim. E nesse momento que eu estava com remédio, que eu estava super sensível, que eu estava estressado, foi acontecendo isso e foi me dando estalo assim, pô, olha o que tá acontecendo comigo, olha o que eu deixei, onde eu deixei chegar. Quase falei errado, quase me embolei aqui, mas eu não vou cortar. Olhe onde eu deixei chegar. Eram 2 anos que eu tava lá trabalhando, estava acontecendo isso durante 2 anos. Só que quando veio o remédio, eu comecei a ficar impaciente. Antes eu só aceitava, ai, tudo bem, tá bom, vou fazer. Só que aí eu comecei a surtar. Comecei a falar, não, 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 tá doido? Não vou fazer isso. Trabalho de fulano, trabalho de outra pessoa, não vou fazer. E aí eu discuti com gente no meu trabalho. Aí a gente acaba discutindo em casa, porque a gente vai ficando muito impaciente, vai acontecendo as coisas, às vezes você tá tendo um pensamento diferente, que não tá batendo com o que a outra pessoa lhe quer, seja relacionamento, seja trabalho, seja amizade, seja o que for. Tive isso também, mas foi, e principalmente no trabalho, o que me ferrou foi o trabalho por conta disso. Mas foram poucos os foram poucos os momentos, acho que durou 2 meses, poucos os momentos. Durou 2 meses. E aí tá, aí foi nisso. Chegamos em dezembro. Chegamos em dezembro e eu ainda sobrevivendo. Graças a Deus eu sobrevivendo. Agora vamos ao pior. De dezembro pra cá, eu aumentei a dose. Eu aumentei bastante a dose.
Bastante que eu digo assim, o dobro. Eu tava tomando X, agora eu tô tomando o dobro de X. Aí, o que eu sempre senti desde o início, além da boca seca. A boca seca, tipo, de sede, de estar ressecada. Hoje em dia eu não sinto tanto. É raras ocasiões, mas eu não sinto tanto. O nariz ressecado passou, porque já faz uns 7 meses que eu tô tomando, passou. Mas o que eu sinto muito, 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 que é o pior, são as dores. Dores no corpo, dores nas articulações, dores na lombar. É muita dor, muita dor. Só que, assim, muita dor que eu digo é assim, você durante o dia, você, querendo ou não, você fica um pouco mais limitado por conta das dores. Eu tava treinando 2 anos na academia. Quando eu comecei o tratamento, eu parei. Parei e falei, eu vou parar pra mim fazer o tratamento certinho. Porque, ó, pensa comigo, foram 10 anos. Porque quando eu tinha 15 anos, eu não tinha condições pra ir num dermatologista. Quando eu fiquei adulto, que eu comecei a trabalhar, eu deixei de lado, porque já tinha passado tanto tempo que eu deixei de lado. Só que do começo do ano passado pra cá, começou a me pegar muito isso. Tipo assim, pô, que nem eu não poder usar uma camisa regata, porque o pior lugar que tinha espinhas é nos meus ombros. Tinha muita, muita espinha. E aí eu não conseguia usar uma camisa, não conseguia me sentir bem. Tá. Aí eu peguei e comecei a tomar. Falei, não, vou dar atenção pra isso, porque também não é barato o tratamento. Não é barato. Aí eu peguei e parei na academia. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre. Eu ia, se eu pudesse, eu ia treinar 2 vezes. Quando dava, eu ia treinar 2 vezes no dia. Parei, fui fazer o tratamento. E tá. Muita dor no corpo. Por quê? Porque, ó, você bebe água e durante o dia você tá mais limitado, só que você tá em movimento. Você tá em movimento, suas articulações se ressecam, dói, mas você tá em movimento. Agora imagina, vamos supor, você vai dormir 9 horas da noite. Você fica parado numa posição. Você levanta às 6 horas da manhã. Você ficou a noite toda assim, ó. Com o teu braço assim. Você vai levantar de manhã, teu braço tá rígido. Não tá com a mesma lubrificação normal que as articulações têm, né? De você poder fazer assim, de você poder se movimentar sem ter limitação. Então, quando você passa muito tempo parado, no caso dormindo, você sente muita, muita dor quando você acorda. Gente, é muita dor mesmo. Não tem academia que eu fiz na vida que eu senti a dor que eu sinto agora. É muita dor. E eu ainda sinto até hoje muita, muita dor. Tem vezes que é 6 horas da manhã, eu só consigo dormir de um lado, virado para um lado. Tem vezes que é 6 horas da manhã, eu tô sentindo tanta dor que eu não consigo dormir. Mas não é tipo assim, eu não consigo dormir, eu vou levantar. Vou levantar e vou fazer alguma coisa. Não, porque eu não consigo dormir, eu não consigo levantar. Dependendo dos dias, eu não consigo levantar, porque se eu levanto e fico sentado, minhas costas já começam a doer as costas. Se eu deito, é a posição, começa a doer. Então tem dias que é insuportável, tem dias que é insuportável. Dói muito, gente. Não tô amenizando nada. Também não tô demonizando o remédio, porque é uma dor necessária, é uma dor que eu quero passar. Eu quero passar por essa dor. Eu vou deixar aqui uma foto do meu. Eu vou vir um pouco para trás, eu vou deixar uma foto do meu antes do tratamento. Vou deixar uma durante. Ó, vou deixar uma assim, uma do início de quando eu comecei a tomar, ali pelo primeiro mês, um pouco antes do primeiro mês. Vou deixar uma depois de uns 2 meses e vou deixar uma de uns 2 meses pra cá. Porque eu não tenho foto recente. Não tenho foto recente. Oh, mas eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar uma foto do início do tratamento, uma foto depois de uns 3 meses, porque assim, quando a gente começa a tomar o remédio, a primeira fase é a fase da piora. Então, tipo assim, você toma o remédio nos primeiros 2, 3 meses, tem uma piora muito severa. Então, tipo assim, tudo que você tinha, teu corpo expulsa. Teu corpo expulsa. Então, eu comecei de um jeito. A segunda foto que eu vou colocar, eu devo estar colocando aqui em algum lugar. A segunda foto que eu vou colocar, eu tava na fase da piora. Então, tava muito, muito inflamado. E doía. Tudo dói, não é uma simples espinha, tudo dói.
Eu vou ver se eu tiro uma foto hoje, mas eu não quero mais tirar foto, por quê? Porque eu tirei a primeira foto, estava bem feio, eu não gosto nem de olhar. Tirei a segunda no período da piora, estava inflamadíssimo. Tirei a terceira, que é uma foto mais recente desse ano pra cá, de fevereiro pra cá, tá menos inflamado, mas eu coloquei na minha cabeça que a foto que eu quero tirar agora é a foto do final do tratamento, porque eu tô passando por isso tudo, quase fiquei louco, quase não consigo levantar da cama todo dia. E o propósito vale a pena, porque como eu falei, foram 10 anos. Foram 10 anos de dor, de vergonha, de às vezes eu tirar a camisa e a pessoa falar, nossa, que é isso? Ou você vê um rosto estranho, assim, de você estar na praia, assim, você tirar a camisa, a pessoa te olhar meio estranho. Então, eu acredito que é isso, que eu contei minha experiência toda. Um barulho. Bom, mais pra frente eu vou atualizar sobre como tá sendo esse processo, sempre tendo que passar o não consigo andar sem, não consigo andar sem o creme labial, é pra cima e pra baixo, todo lugar que eu vou ter que estar com isso, mas, creme de rosto, creme facial, né, eu tenho que estar passando, protetor solar toda vez que sai gente, é independente de você estar em tratamento com Roacutan, com outro remédio ou qualquer coisa, usem protetor, gente, você não sabe o quão bem faz a gente usar protetor. Então, ó, use protetor. Eu não tenho muita no rosto. Deixa eu me apresentar. Ó, ainda tem um pouco assim. Ó, aqui onde vocês podem ver, tava bastante inflamado, ó. Tanto que ainda tem a cicatriz. Tem a cicatriz ainda, ó. Só que no rosto não, no momento eu não tenho muitas espinhas. Só que é isso, sempre passando protetor, tendo cuidados. Eu sempre gostei muito de ir pra praia, sempre gostei muito de ir pra praia. Só que é uma coisa que ela falou, não pode pegar sol, se não for necessário. Tipo assim, ah, eu preciso sair, fazer alguma coisa que não tem jeito, eu tenho que ser no sol. Aí toma banho de protetor. Passa protetor no pescoço, passa no rosto, passa nos braços, passa em tudo que for expor ao sol. E vai. Bota um boné, bota um óculos e vai. Mas se não for necessário, tipo assim, ah, tá um calor de 40 graus, eu vou pra praia bem bronzear. Não é assim que funciona. Porque a pele queima. Porque a pele queima. Teve um dia que eu saí de regata, que eu fui trabalhar de regata, e eu cheguei lá, eu tava com o ombro todo manchado. Eu não sei se eu tenho imagem, se eu tiver eu vou colocar. Mas eu tava com o ombro todo manchado do sol. E ficou manchado, ficou uns 2 dias assim, mas depois eu fui passando protetor, fui passando creme hidratante e saiu. Mas ficou de lição, ficou de lição também. E acho que é isso. Passei todos os, passei todos as minhas experiências, os meus relatos até agora, e eu quero trazer atualizações no futuro. Vou trazer atualizações. Meu tratamento, eu acredito que segue até tem mais uns 4 meses, até setembro, outubro, por aí, não tenho certeza agora, mas trarei atualizações desse vídeo, trarei parte 2. Se você tem se você tem alguma experiência, né, para contar também de como está sendo o seu tratamento com o Roacutan, isotretinoína, você pode comentar aqui embaixo. Se inscreve no meu canal para poder dar uma ajuda. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.